Boa noite, amada igreja. Boa noite aos irmãos, boa noite às irmãs. Minha alegria, minha satisfação de poder revê-los novamente, né? Eu estive com os irmãos, um grupo dos irmãos na nossa viagem missionária, e foi uma bênção de Deus, né? Os momentos que passamos juntos ali. Eu estava comentando com alguns irmãos que é a terceira viagem missionária e na atividade da Serra. Eu confesso para vocês que a primeira, a segunda foi ótima. A terceira foi nota 1000. Então, nós glorificamos a Deus por isso, né? Pela vida dos irmãos, pela vida do pastor, o pastor Viana, os irmãos dessa igreja que têm contribuído, né, com o trabalho ali na atividade da Serra. E eu até trouxe um pouco esta noite um pequeno relatório do que está acontecendo logo após a saída dos irmãos de lá, né? Porque o saldo são bênçãos, né? Os cultos nos lares e evangelização, graças a Deus, surtiram efeitos, porque nós estamos recebendo a visita agora da dona Cida, lá os irmãos sabem quem que é a velhinha lá, que os irmãos foram evangelizar ela, e nós temos buscado ela aos domingos, temos trazido, ela quer participar conosco, está lá firme. Temos também o senhor Antônio e a Sebastiana, os irmãos da viagem lembram, né? Ou os irmãos ali que gastaram saliva, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, surtiu efeito, então estão lá conosco também. 3 pessoas pediram o batismo: Sandro, o André e a dona Nazaré. Esse é o saldo, o resultado da viagem missionária, do trabalho dos irmãos lá. Aí vai dizer, mas só isso? Mas Jesus falou que uma alma vale mais que o mundo todo. Então nós temos aqui quantos, né? E mais pessoas que futuramente, logo após nosso retorno, nós vamos fazer as visitas, porque logo em seguida, depois da viagem, aconteceu os imprevistos, minha esposa ficou doente, enfim. Mas graças a Deus por isso, né? Então eu sou grato a Deus, sou grato por esta igreja, sou grato a todos os irmãos, continuo orando por aquele trabalho, né? Porque aquele trabalho tem sido abençoado, porque nós cremos em Deus primeiramente, porque é a graça de Deus. Depois a oração dos irmãos e a contribuição dessa igreja que tem sido muito importante para nós, né? Quero agradecer também esta noite pelo pastor Viana, que prontamente me recebeu. Cadê o pastor Viana? Ali. Prontamente me recebeu ali na casa dele, né? Passamos momentos maravilhosos de aprendizado com o pastor Rafael, né? Ali, ore pelo nosso amado que vai fazer esse trabalho fora do nosso país. Confesso a vocês que eu não sei se eu teria coragem, né? A coragem que ele tem de aceitar esse desafio. Mas Deus levanta homens, né? Predispostos a fazer isso. Então agradeço a Deus. Agradeço a Deus também, porque passamos depois da casa do pastor Viana, fomos para a casa do irmão Genésio e da irmã Helena, né? Aí comi a comidinha da irmã Helena hoje, abençoada, né? Negócio abençoado mesmo. Eu lembrei lá de Minas, né? Comidinha mineira lá, aquela coisa tão simplesinha, mas tão gostosa. Irmão Genésio, né? Muito obrigado, viu, meus irmãos? Pela receptividade, pelo carinho de vocês e pelas experiências adquiridas no momento que eu passei com vocês lá. Então, sou grato a Deus por isso. Tá bom? Então, muito bem. Dito isto, nós vamos esta noite meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar a amada igreja, então, a abrir suas Bíblias lá no livro de Números, no capítulo 13. Números capítulo 13, nós vamos fazer a leitura do versículo 17 até o 33. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Todos acharam, amém? Ou tem misericórdia aí? Amém, né? Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita,
se arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, e se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe contas a eles de toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que lá habita, nessa terra, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então fez calar o povo Calebe perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Somente até aqui. Vamos orar para que Deus nos dê graça e entendimento da sua palavra. Querido Pai que está nos céus, nós te reverenciamos, te exaltamos como Deus que tu és. Estamos aqui nesta noite, passamos um dia abençoado, porque a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor nos sustentou. Esta noite, Pai, pedimos a ti que o Senhor possa limpar os nossos corações, para entendermos e compreendermos e ouvirmos a tua voz, para que o nosso coração seja uma terra boa e fértil, para que a semente dessa palavra possa produzir nele transformação, frutos abençoados. Nos desafie através dela, nos confronte, para que mudanças possam ocorrer em nossas vidas, Pai. Nós queremos, pelo poder do Teu Espírito Santo, através da revelação desta palavra que nos está sendo transmitida, saímos daqui diferente de quando chegamos. E que ela seja esta noite digna de toda aceitação, mas faz tudo isso segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade sempre é o melhor para nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, o tema para a nossa mensagem desta noite é um tema que muitas vezes nós não gostamos de falar sobre ele, porque muitas vezes nós praticamos, isso, nós deixamos nos envolver por isso. Murmuração. O pecado da ingratidão. Quantas vezes nós murmuramos, E quantas vezes nós pecamos? E a murmuração é tido para Deus como um pecado de ingratidão, No Velho Testamento nós podemos ver aqui que foi a causa de constantes tragédias e dor ao povo de Israel. Senão nós vejamos, Depois de Deus tirar esse povo da escravidão do Egito, o Senhor agora os conduz ali à terra de Canaã, pelo deserto de Neguebe, e lá chegando, Moisés envia 12 homens a espiar a terra. Mas que terra? A terra que Deus já havia prometido para este povo. E Deus, quando Ele promete alguma coisa,
Deus mente? Deus não cumpre? Sim, Deus cumpre. Então, Moisés envia esses 12 homens ali, para que eles façam o reconhecimento da terra. Eles subiram, saíram dali, subiram até o deserto de Zin, até Reob, próximo de Ramate. Aproximadamente 400 quilômetros de viagem e de volta, 40 dias, né, de viagem. E esse povo, né, após avistar a terra, eles trazem um relatório para Moisés, mas aí então, diante do relatório, diante de uma terra abençoada, que Deus havia prometido para esse povo começa então, ao invés de tomar posse, de possuir aquilo que Deus já havia dado para eles, uma terra tão plena, tão abençoada, o povo então começa a pecar e pratica o pior de todos os pecados, o pecado da murmuração. E quantas vezes nós não caímos nesse pecado? E quantas consequências nós não causamos a nós, ou aqueles que nós amamos, ou a nossa igreja, quando nós passamos a ser um povo que murmura? E nós vamos ver aqui as consequências tristes, né, desse pecado, né, porque isso trouxe consequências tristes àquele povo. E pode trazer também consequências tristes às nossas vidas, principalmente nós que somos cristãos, que professamos a nossa fé em Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado, porque a murmuração, ela se torna algo tão habitual, principalmente nos dias de hoje, né? É normal murmurar-se, mas nós não podemos deixar que isso tome conta do nosso coração, da nossa vida, porque isso vai nos atrasar. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que esse pecado causa, né? Não somente causou a vida dessas pessoas, desses homens de Deus, mas pode causar também as nossas vidas. Aqui no capítulo 13, no versículo 25 e 26, diz que eles subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Estavam ali Aimá, Sesai, Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois, eles vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Versículo 24. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias. Caminharam, vieram a Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades, e tornando-lhe deram conta a eles de toda a congregação, e mostraram fruto. E contaram, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente ela mana leite e mel, e o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Primeira coisa, consequência que o pecado da murmuração causa nas nossas vidas. A murmuração nos torna seres humanos, ou até mesmo cristãos, insaciáveis. Eu quero explicar isso. Muitas vezes, quando nós somos tomados por esse pecado da murmuração, nós nos tornamos seres humanos insaciáveis, porque nós só vemos expectativas irreais naquilo que é real, mesmo quando Deus nos mostra. Aconteceu com esse povo. Deus mostrou a terra a eles. A terra era boa, era fértil, manava leite, mel, né? Os frutos excelentes. Bastava aquele povo entrar ali e possuir aquela terra, mas eles não conseguiram ver o que era realmente real. Ou seja, a visão dos olhos da fé. Quando nós não temos a visão dos olhos da fé, nós só vemos expectativas irreais naquilo que é real. Mesmo quando Deus nos concede, mesmo quando Deus nos mostra, mesmo quando Deus nos dá. Eles não conseguiram. Amados irmãos, amada igreja, quantas vezes nós agimos assim?
somos tomados por esse espírito diabólico da murmuração e não conseguimos mais nem ver e nem lembrar o que Deus já nos fez. Por mais claras e transparentes que sejam as suas benesses, mas muitas vezes nós, por murmurarmos, nós não conseguimos mais ver aquilo que Deus já nos fez, as bênçãos que Ele nos concedeu. Muitas vezes é um bom emprego, porque infelizmente nós somos assim, né? Quando nós estamos parados, sem trabalhar, aí nós passamos orando, clamamos a Deus, Deus nos dá um emprego, abre a porta de um emprego, aí Deus vai lá e abre a porta do emprego. Ó Deus, eu aceito nem que for que ganhe pouco, seja um pouquinho. E usamos aquele velho ditado, é melhor pouco com Deus do que muito sem Ele. Aí Deus vai, abençoa-nos, dá aquele emprego, ficamos ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, geralmente quando passa a experiência, aí fazemos o quê? Começamos a murmurar, que porcaria. É pouco ganho. Às vezes é um bom lugar para morar. E Deus deu, Deus mostrou, e nós estamos morando ali, e às vezes nós reclamamos, murmuramos, reclamamos do vizinho, reclamamos do lugar. Às vezes é uma boa família que Deus te colocou, né? E nós reclamamos da família. No contexto geral, reclamar da família, geralmente sobra para quem? Para a sogra. Mas quem mandou você morar com a sogra? Isso é antibíblico. Deixará o homem teu pai e tua mãe, unirás a tua esposa. Não está dizendo para levar a sogra. Aí passa pouco tempo, vai morar com a sogra, daí está murmurando, reclamando da sogra. Às vezes Deus nos dá uma boa igreja, irmãos abençoados, coloca-nos aqui, né, como eu estou hoje, na minha igreja lá, mas dali poucos anos, estamos reclamando da igreja, estamos reclamando do pastor, e o pastor é abençoado, porque eu queria ter um pastor nenhum, pastor Viana na minha igreja lá, mas não posso, porque a igreja deles é aqui. Mas às vezes a gente acha de reclamar do pastor. Você está entendendo como é que é? Aí passamos a murmurar de tudo. Nós só vemos expectativas irreais naquilo que é real. E não conseguimos ver e nos apropriarmos dessas bênçãos que muitas vezes são dádivas de Deus, as benesses de Deus para nós. Mas por quê? Porque nós somos muitas vezes e nós temos que orar, pedir a graça de Deus para não sermos tomados por esse espírito diabólico da murmuração. E, consequentemente, nós sofremos ao longo do tempo da nossa vida cristã, fazemos as pessoas que amamos sofrer, fazemos a igreja sofrer, né? Como foi com este povo. Crentes que só murmuram. Não cresce espiritualmente, não frutifica. Esse povo, Deus mostrou a terra para eles bastava tomar posse. Eles tinham que abrir os olhos espirituais e ver, puxa vida, não era para ver o que era irreal, era para ver o que é real. Deus estava mostrando o que é real. Tanto que Deus mandou eles trazerem os frutos, mostrarem para Moisés. Mas nós passamos a murmurar. Será que esta noite não está acontecendo isso comigo? Deus já me abençoou. Já me mostrou coisas grandiosas e maravilhosas, mas eu, por estar pecando contra Deus, murmurando, eu não tenho enxergado isto. Murmuração atrasa a vida. Segundo, versículo 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A murmuração nos torna descontentes eufóricos. Aconteceu com esse povo.
mesmo tendo as nossas necessidades supridas, mesmo sendo encorajados, animados, nós murmuramos. Aconteceu aqui. Calebe havia espiado a terra, falou bem dela, tentou animar, encorajar o povo, mas o que o povo fez? Murmuração. No capítulo 14, no versículo 1 até o 6, eu quero só dar uma pequena passada ali, irmãos. Números capítulo 14, olha o que aconteceu aqui. Capítulo 14 de Números, e o versículo 6 e 7 e 8. E Josué, filho de Nun, Calebe, de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Estava encorajando, olha, pessoal, deixa isso para lá, a terra é boa, Deus já deu, vamos lá, é boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. O que era para eles fazerem? Tomar posse da terra, possuir, mas não. Quando nós somos tomados pelo espírito diabólico da murmuração, mesmo tendo as nossas necessidades supridas, mesmo sendo encorajados, mesmo sendo animados, nós passamos a fazer o quê? Murmurar. Isso é um espírito diabólico. Você já tentou encorajar uma pessoa e essa pessoa, você mostrar muitas vezes para ela os caminhos certos, né? Ainda que ela esteja para baixo, porque todos nós passamos esse período na nossa vida, né? Eu me lembro de uma ocasião que eu passei um período dessa forma. Coitada da minha esposa, ela sofreu comigo, porque eu era muito, sabe, eu tinha a autoestima muito baixa. Eu era esse tipo de pessoa antes de me converter. Então eu achava que eu era o mais feio do mundo. Engraçado, mas eu era o mais feio, mas eu namorava muito, eu ganhava muitas... Então, mas eu achava que eu não era, sabe, aquilo tudo. Aí, tá. Aí meus colegas, às vezes a gente ia para aqueles bailinhos, aquelas festas de antigamente, aí eu não vou conseguir, né? Não tem aquilo? Não, mas vai, você vai conseguir. Eu passei um período dessa forma. Eu passei um período, acho que foi uns 6 meses mais ou menos, com esse espírito diabólico de murmurador, sabe? E eu me sentia lá embaixo. E a minha esposa, ó bem, eu fiquei muito tempo desempregado, né? Eu peguei aquela época que foi uma crise no nosso país, o desemprego aumentou naquela época. Enfim, aí eu saí para procurar emprego, não conseguia, mas era propósito de Deus, depois que eu fui entender. Eu saí para procurar emprego, mas aquela estima lá embaixo, minha esposa, bem, ó, vai lá. Hoje, às vezes, eu fazia preenchia um currículo e chamava, vai lá, bem, vai dar certo. Aí, bem, ó, eu vou, bem. Coitado dessa mãe, eu vou, mas sabe uma coisa? Eu vou chegar lá, eu vou sentar naquela agência, vou preencher o currículo, eu vou naquela determinada firma onde eles vão me enviar. Quando chegar lá, bem, sabe que o dono da firma vai dizer? Nós não está precisando mais, não. E essa coitada, não, bem, vai dar certo. Vai não, bem, vai não. Olha, eu sou o mais miserável dos miseráveis, não adianta me encorajar. Quantas vezes ela não fez isso? E o povo fez isso. Meus amados irmãos, nós devemos tomar cuidado para não sermos tomados por esse espírito diabólico de murmuração, murmuradores eufóricos. Nós somos tomados por hábitos nocivos, né? Porque, sabe por quê? Quando nos tornamos murmuradores eufóricos, tudo tem que ser do meu jeito de pensar, ou de acordo com o que eu vejo as coisas. E nem sempre é assim. E quando nós nos tornamos esse tipo de murmurador, nós infringimos um princípio da palavra de Deus, porque a Bíblia condena
quando nós queremos as coisas somente do nosso jeito, né? Ou do nosso jeito de pensar, ou do nosso jeito de agir, né? Ou do nosso jeito de vermos as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 24, diz: ninguém busque proveito próprio, antes também o que é do outro. E quando a minha esposa dizia: vai bem, vai lá. Eu já cheguei a sair lá de São Bernardo e a pé lá na Avenida Cupc, a pé. Porque naquela época eu não tinha dinheiro, né? Estava desempregado, era pouco. Aí o que eu fazia? Guardava o dinheiro, ia a pé, depois voltava de ônibus, que eu não aguentava voltar. Vai bem, vai dar certo. Aí eu chegava em casa, coitada, e ela tentando me animar. Vai lá, vai dar certo. Eu fui. Quantas vezes eu não fui em firmas? Bem, não vai dar certo. Vai bem, vai dar certo. Chegava lá, aí eu chegava em casa com aquela cara de, sabe, de cachorro magro, cauda da mudança. Aí chegava lá para ela e dizia: e aí, bem, como é que foi? Eu não falei para você? Cheguei lá na firma, o homem falou: já peguei alguém no seu lugar, não precisa mais para voltar. Mas sabe o que fazia aquilo, meu irmão? Murmuração. Murmuração. E quando nós passamos a ser esse tipo de murmurador, esses descontentes eufóricos, aí nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Filipenses capítulo 2, versículo 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual que é dos outros. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, não há lugar, não existe lugar para murmuradores. E se nós murmuramos, nós pecamos. Quantas vezes o Espírito Santo tem usado o pastor da tua igreja, irmãos da tua igreja, não importa a situação que você esteja, seja espiritual, seja sentimental, seja emocional, seja enfermidade, não importa o que você está passando, mas quantas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, porque a misericórdia de Deus é o amor de Deus, usou irmãos para chegar a você, na sua casa, ou para mandar uma simples mensagem para você, te encorajando, te animando: irmão, sai dessa, vai dar certo, não fica preocupado não, esse é um momento que vai passar tudo na tua vida, enfrenta isso, mas levanta, e você, tomado pelo espírito diabólico, de murmurador, eufórico, você não aceita aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te restituir, Deus quer te levantar, Deus quer te tirar desse estado de depressão, de opressão que você está sofrendo, de sofrimento, mas você não permite que Deus faça isso, porque você se tornou um murmurador, está deixando de se envolver por esse espírito diabólico. E se nós estamos hoje assim, nós precisamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos liberte. Porque quando nós temos esse pensamento, estamos agindo assim, nós não fazemos mal somente a nós. Nós fazemos mal àqueles que nós amamos. Nós fazemos mal à nossa igreja. Nós fazemos mal à nossa família. Quantas bênçãos, muitas vezes, nós temos impedido de chegar na nossa família. Muitas vezes é a bênção da salvação, muitas vezes é a bênção da cura. Eu estava vendo aqui quantos irmãos enfermos, né? A minha esposa também passou um período de enfermidade. Mas você pensa que nós estamos murmurando? Não, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que vocês, não. Mas eu aprendi a não murmurar. A Bíblia nos dá um exemplo de um homem que passou um período de tanto sofrimento na tua vida. E vocês sabem quem que é. Reto, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal. Um crente que não merecia passar por tudo aquilo que ele passou, mas passou. Aí Jó murmurou contra o seu Deus, xingou Deus, foi lá, matou a mulher dele. Foi isso que Jó fez? Não. A Bíblia diz que Jó
diante de tudo isso, adora a Deus e não blasfema contra Deus. E o que Deus fez com ele? Ainda bem que a minha mulher não é que nem a mulher de Jó. Que nos períodos de crise que nós enfrentamos, ela sempre me encorajou. Difícil essa mulher murmurar. Essa mensagem é para mim hoje, meu irmão. Talvez não confronte você, não desafie você, mas desafie a mim. Eu preciso mudar. Alguém, quando soube que ela fez os exames, o primeiro exame foi o eletrocardiograma. Aí chegou lá, aqueles risquinhos lá. O médico jogou lá em cima, um médico muito bom, e Deus até nisso, Ele é misericordioso conosco, porque a Bíblia diz que o justo, mesmo no seu leito, na sua enfermidade, ele não é desamparado, Deus não desamparou ela. Aí quando pôs o exame lá, o médico falou assim, já deu problema aqui. E ela dando risada. Aí vamos fazer esteira? Vamos. Aí eu entrei com ela. Porque eu não sei se vocês já notaram, mas nós somos muito carne. Eu não desgrudo ela, ela não desgruda de mim. E lá na cidade, quando ela sai para caminhar, porque ultimamente eu não ando saindo para caminhar. Estou um pouco relaxado. E vou dizer por quê também. Um pouco não é tanto relaxo, não. Um pouco é porque eu estava sem tênis. Não, eu tinha um tênis lá em casa. Eu tenho um tênis, mas está furado embaixo. Aí minha filha veio passear agora para visitar a gente. Aí deu um tênis novo para mim. Agora eu vou voltar a caminhar. Aí ela foi fazer esteira. Né? Eu olhando na pressão dela, 16, 17, 18. Eu disse, meu Deus, vai estourar. Aí a gente fica... É interessante que a mulher que faz exame, você está bem? Tô. E dando risada. Aí eu não falei nada para ela da pressão. Tá, aí desceu. Aí foi fazer o ecocardiograma. Fez. A minha filha pegou os resultados, vou dizer para você. Minha esposa está uma é isso? Nitroglicerina. Assim que está o corpo dela. Você vê ela triste, murmurando? As pessoas lá na vida perguntam, mas a senhora está doente? Não sabia que a senhora... Não, a senhora não está doente, não. Eu não vejo a senhora reclamar de nada, está sempre dando risada, está sempre alegre, falando de Deus, pregando o Evangelho. Amado, minha amada igreja, nós devemos tomar cuidado com isso. Esta noite, será se eu não tenho sido tomado pelo espírito diabólico da murmuração? Talvez eu seja esse murmurador eufórico, né? Que murmura de tudo, mesmo sendo encorajado, mesmo sendo animado, muitas vezes por servos de Deus, muitas vezes pelos seus pastores, muitas vezes por irmãos que Deus coloca na tua vida diante das adversidades que você está enfrentando, mas você continua murmurando. Vou dizer uma coisa, eu tenho um pensar assim, quando nós não queremos ser ajudados, nem Deus pode nos ajudar. Isso é bíblico. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Esta noite Deus quer te ajudar. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Não importa o que você esteja enfrentando. Se você não aceita ser encorajado pelo pastor, por esse irmão mais forte na fé, então deixa Deus, através do Espírito Santo, te encorajar. Ele tem poder para fazer isso. Esse povo sofreu por quê? Murmuração. Terceiro, capítulo 14, versos 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão.
E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos ao Egito. A murmuração nos torna caluniadores discretos. E quando tomados por esse espírito diabólico de murmuradores discretos, nós lançamos o nosso descontentamento, a nossa insatisfação sobre tudo e todos. Aconteceu com esse povo. O povo descontente lançou a sua insatisfação sobre toda a congregação, derreteu o coração e a fé de muitos, diz aqui no capítulo 14, versículo 1 e 2, né? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação, e lhe disseram: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêssemos nesse deserto. E o pior, lançaram o seu descontentamento contra quem? Contra Deus. Versículo 3: por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu não fiz isso ao longo da vida cristã? Nós agimos assim, tomados por esse espírito de caluniadores discretos, murmuramos, lançamos o nosso descontentamento sobre tudo e sobre todos. Você quer ver uma coisa? Tem filho que é cristão, conhece a palavra de Deus, foi salvo por Jesus Cristo, ele lança o descontentamento dele nos pais e na mãe. Se a vida dele não está dando certo, não consegue um emprego, tira um 0 na faculdade lá, não é aprovado. Acontece qualquer coisa na vida dele, ele lança o descontentamento dele em quem? No pai e na mãe. Ele infringe um princípio bíblico. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, versos 1, 2 e 3, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e tenha longa vida sobre a terra. O culpado é o senhor. O culpado é a senhora. E murmuramos. Quem gosta de Giló aqui? Ninguém? Ah, não, tem uma turminha boa, né? Tem uma turminha bem boa. É que me veio à mente sobre descontentamento, sobre lançar o descontentamento sobre papai e mamãe. 1969, se eu não me engano. Eu tinha de 8 para 9 anos. Eu não gostava de Giló. Minha mãe fez aquele gilózinho, sabe? Que naquela época. Folgadinho. Nós tínhamos, era 6 filhos naquela época, depois aumentou, foi para 11. Aí nós sentávamos assim na mesa, e meu pai não tinha chegado ainda, né? A mamãe pôs o giló na mesa, né? Angu, eu me lembro até, angu é polenta, né? O mineiro chama angu, tem uns que chamam anguzinho, gilózinho, e um pouquinho de feijão, porque era o que tinha que nós pra gente comer. Eu me lembro muito bem, pôs aqui na boca. Ai, que negócio nojento. Meus outros irmãos comeram, mas eu não comi, não. Aí eu fui jogando pro lado de cá e comi um pouquinho de angu com feijão. Nisso meu pai chegou. Aí minha mãe, o nome do meu pai é Paulino. Aí minha mãe, Paulino, seu filho disse que o giló que eu fiz é nojento. Ah, é?
diz: você nem saia da mesa. Fique aí. Vai comer todinho isso aí, tudo. Comi. Aí foi lá, pegou um jiló inteiro, sem cozinhar, sem nada, foi lá, agora você vai comer isso aqui também, ó. Vem perguntar para mim se eu gosto de jiló. Eu amo. Papai e mamãe, não deixa esse filho, essa filha lançar o descontentamento em você, não. Eu ainda escapei, porque naquela época, por muito menos, era vala de marmelo, quando não era correia. Meu pai dizia: você escapou de uma surra. E às vezes a gente aceita, né? Murmura da comida, o pai põe, a mãe põe, faz a comida com tanto gosto, põe na mesa, está descontente com a comida, está descontente com a cama, está descontente com a casa, está descontente com, sabe, está descontente com tudo, só não está descontente de pecar. Esse povo fez isso. Lançou o descontentamento dele, né, por serem caluniadores discretos, sobre todos. A esposa, a mulher de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas Deus colocou um homem bom na vida dela. Ela casou com esse homem, mas ela lança o seu descontentamento sobre a vida desse homem. Aí vejamos. Reclama do marido. Reclama quando o marido está assistindo futebol. Você não cuida dos seus filhos. Não é assim? Tem mulher que reclama, murmura de tudo, reclama de tudo. Reclama da toalha molhada em cima da cama. Tem um... Você quer ver a morte para ela? Usa o vaso do banheiro. E deixa lá, para você ver. Eu conheço casos de uma que ficou mais de 15 dias sem falar com o marido. Sabe por quê, meu irmão? A murmuração é algo frequente na nossa vida, mas nós não podemos deixar ser dominados por isso, porque isso vai se tornando uma coisa nociva a nós. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como causou mal a esse povo, a um povo que Deus escolheu, vai causar um mal a nós também. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado, filho, para não lançar o seu descontentamento sobre seu pai e sua mãe. Esposa, cuidado para não lançar o seu descontentamento sobre o marido. Ah, mas aí os maridos estão todos contentes. Tome! Eu sabia que Deus ia mandar o pastor Jorge para falar. Então segura aí, marido. Deus te deu uma varoa perfeita. A mulher que é uma bênção, né? Eu penso o seguinte: por mais defeito que tenha o ser humano, nós temos que olhar as qualidades, né? Eu costumo cantar essa música para minha esposa: sei que suas qualidades cobrem seus defeitos. Aí o marido descontente com a esposa, reclama da comida, reclama da roupa passada. Você não deixou o frisinho bem. Reclama do ronco dela.
Engraçado, quando a gente está namorando, não reclama de nada, né? Tudo tá bom. É maravilhoso quando a gente está namorando. Aí casou, começa. É reclamação da comida, reclamação da roupa. Murmuração. Muitas vezes nós espalhamos o nosso descontentamento no local de trabalho. Quantos patrões não vivem reclamando dos seus empregados, dos seus funcionários? E muitas vezes, eu não estou dizendo patrões que são incrédulos, estou falando de pessoas que conhecem a Deus. Vivem reclamando do funcionário. Às vezes o funcionário é ruim porque você fica murmurando dele, mas você já experimentou orar por ele? E quantos funcionários não reclamam dos seus patrões? Esse patrão é chato. Nossa, que sujeito chato, não gosto desse patrão. Já orou por ele? Ao invés de murmurar? Para que a empresa dele cresça, né? Para que você seja mais bem-sucedido ali dentro, que você tenha uma boa remuneração. Quantos de nós não espalhamos o nosso descontentamento no trânsito? E somos, muitas vezes, hoje em dia, os veículos que nós dirigimos, o povo de Deus, né, geralmente o símbolo é um peixinho atrás, né? É isso? Tem muitos que colocam um peixinho lá atrás. E eu até estava indo para Taubaté, acho que eu estava indo buscar minha esposa. E olha como é que a hipocrisia é grande, meus irmãos. Por isso que nós temos que tomar cuidado, que o diabo é sujo. Aí tinha uma senhora, meu Fusquinha, ele consegue bater no pico de 90 no máximo, não corre mais do que aquilo. É Fusca. Fusca não é 1.300L, e eu vou. E eu não gosto de correr muito mesmo. Mesmo porque, né, acho que a pressa é inimiga da... Estou lá. Aí um caminhão na minha frente e ela com o sinal. E eu tentando. Aí vou dar uma saída para... Aí com muito custo eu dei uma saidinha para ela passar. Eu não podia fazer aquilo. Aí depois que ela passou, ela estava com a criança na cadeirinha. E quando ela passou, eu vi que no carro dela tinha um símbolo de um peixe. E atrás escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ela passou por mim, eu não vou fazer o gesto que ela fez, porque eu vou constranger vocês, mas eu não vou fazer. E quantas vezes nós espalhamos o nosso descontentamento no trânsito, xingamos e carregamos o nome de cristão. Murmuramos: sai da frente, barbeiro. Se é mulher, vai lavar roupa. Dentro da igreja, quantas vezes nós não espalhamos o nosso descontentamento dentro da igreja? Reclamamos dos irmãos, reclamamos do pastor, reclamamos dos louvores, reclamamos das crianças. Me lembro de um irmão lá em Caraguatatuba. Até Deus recolheu ele, né? Eu dirigi o ônibus da igreja naquela época, em Caraguatatuba. Passei 3 anos fazendo trabalho de motorista do ônibus, transportando crianças. E a maior alegria da minha vida é quando eu pegava aquelas crianças. E Jesus falou: deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. E esse irmão, não estou aqui falando mal dele não, mas eu peguei uma briga com ele por causa disso. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, a terceira vez não passa. Aí ele entrou dentro do ônibus, só que não para ir para a igreja, ele pegava o ônibus para fazer compra lá no Silvio Indaiá. E não participava do culto. Depois ele voltava da compra, esperava o ônibus sair e ia para casa. Eu me lembro uma época que o ônibus estava cheio, e aquelas crianças que a gente pegava, muitas delas não tomavam banho, iam cheirando urina, né? Família carente.
Irmão Jorge, se for para me sentar do lado dessas crianças aqui, eu prefiro ir a pé, pois eu digo, tu desça e vá a pé. E às vezes é assim conosco. Espalhemos o nosso descontentamento. Isso é espírito diabólico, meu irmão. Eu estava dizendo para uma pessoa lá, chegou para mim, pastor, eu não sei, eu não estou, sabe, foi lá em casa, não estou mais, assim, com vontade para a igreja, estou vendo umas coisas lá que eu não estou gostando, descontente, sabe? Eu disse, meu irmão, as portas da igreja estão abertas, para a hora que você quiser. Agora, se você quer ir embora, o problema é teu. Eu cantei aquela musiquinha, vá com Deus. Você não pode segurar, meu irmão. Mas mal sabia que atrás dessa desculpa tinha algo de errado já no coração daquela pessoa, está entendendo? A gente quando começa... O fato é que quando nós não estamos bem com Deus, tudo é motivo de murmuração. Aí nós murmuramos da casa que nós moramos, nós murmuramos da mulher, nós murmuramos, a mulher murmura do esposo, murmura dos filhos, murmura do emprego, aí murmura do pastor, murmura da igreja, o louvor hoje estava péssimo, está tudo ruim. Mas quando você está de bem com Deus, meu irmão, quando você está intimamente ligado com Deus, sabe, se consagrando, orando, não vai haver motivo para murmurar. Tudo está bem. Tudo. E quantas vezes nós espalhamos o nosso descontentamento, não somente sobre os irmãos, não somente sobre a igreja, mas nós espalhamos o nosso descontentamento contra Deus. Diante das tribulações, diante das adversidades que nós enfrentamos, aí eu vou me tornar crente, porque se eu me tornar crente, eu já vi profetas de Deus pregando que se eu me tornar crente, eu não vou ficar mais doente. Que se eu me tornar crente, eu vou me tornar uma pessoa bem-sucedida. Eu vou ter muito dinheiro. Eu vou ser rico. Onde está isso? Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu tenho dito isso para que em mim, Jesus, vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Evangelho é de cruz, meu irmão. Evangelho é de tribulação, sim. Mas para aqueles que perseveram, como Jó, é bênção no final. Nós precisamos parar de murmurar, né? Ao invés disso, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o que diz lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E quando nós nos tornamos esses tipos de murmuradores aqui, nós causamos mal a nós mesmos, aos nossos semelhantes, né? Nós escolhemos a dor, e a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Aquela terra era terra abençoada, terra de bênção, manava leite, manava mel, mas aquele povo, por murmurar, o que aconteceu com eles? Em 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 1. Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de uma mesma nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobiçamos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha a consequência da murmuração. O que aconteceu com esse povo? Aí vamos retornar lá no capítulo 14, versículo 37. Paulo já fala o que aconteceria, né, o que estava acontecendo com aquele povo. Paulo dá um relato da história, das murmurações daquele povo. Aí no capítulo 14 de Números 34. A partir do versículo 14, 34, né? Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, a 40 dias por cada dia do ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão, e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando toda a terra. Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Olha o resultado. Murmuração. Se nós estamos assim hoje, se nós somos esses murmuradores, né? Estamos sendo tomados por esse espírito diabólico. Clamamos ao Senhor, né? Que nos liberte. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi injuriado, ele foi desprezado, ele foi humilhado, recebeu a coroa de espinhos, recebeu a cruz, mas a Bíblia diz que ele não murmurou. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E não deixarmos mais sermos tomados por esse espírito de murmuração. E se assim estamos hoje, graças a Deus, que a sua misericórdia, o seu amor nos trouxe aqui, para ouvirmos a tua voz, para sermos libertos desse espírito diabólico, para que deixemos de trazer consequências dolorosas, sofrimento, às nossas famílias, aos nossos filhos, à nossa igreja. Por que Jesus Cristo fez isso? Por que ele aceitou o sacrifício da cruz? Por que ele sofreu tudo? A Bíblia diz que ele foi levado para o matador, e da sua boca não ouve-se uma sequer voz. Ele fez isso, aceitou todo o sacrifício, toda a injúria, toda a murmuração, por amor a você, por amor a mim, por amor a você, meu amado, minha amada, pecador. Ele não murmurou. E quando nós cremos verdadeiramente nele, quando nós abrimos o nosso coração para ele, recebemos ele verdadeiramente como nosso Deus, como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, nós somos libertos desse espírito de murmuração. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam-se, eis que tudo se faz novo. É nova vida. E a maior de todas as bênçãos que Jesus nos trouxe, por não murmurar, por aceitar o sofrimento, por aceitar a coroa de cruz, por aceitar, todo o sofrimento que ele passou, ele nos trouxe as benesses do perdão dos nossos pecados. Ele nos trouxe a salvação. Ele nos trouxe de graça a vida eterna. Jesus fez isso por mim e por você. Esta noite,
Espírito Santo tenha falado em nossos corações. Eu sou esse murmurador? Se eu sou, eu quero sair daqui esta noite diferente. Eu não quero continuar da mesma forma. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai soberano, Pai eterno, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação divina que o Senhor nos deu esta noite. Ela provém do Senhor. Nós cremos no poder que ela tem. A palavra do Senhor, ela vem para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Porque o Senhor sempre quer o melhor para nós. Ó Deus, se esta noite os nossos corações estão tomados por esse espírito diabólico da murmuração, nós clamamos a Ti, Deus, que nos liberte. O Senhor que nos sonda e conhece o nosso coração, esquadrinha Ele neste momento. Vê se há em nós algum caminho mal, algum caminho que tem nos conduzido a somente a murmurar diante de tantas benesses, diante de tanta graça, diante de tanto amor que o Senhor tem nos dado, e nós só temos retribuído com murmuração. Nos perdoa agora, Deus. Limpa os nossos corações, limpa as nossas vidas. Refaça as nossas vidas nesta noite, Pai. Nos molde agora, Deus. Vê onde em nós há imperfeição, nos molde a imagem e semelhança do Senhor. Ó Deus, se há vidas aqui esta noite que talvez ainda não compreenderam o grande sacrifício, a humilhação, todo o desprezo que Jesus passou naquela cruz por amor a nós, para trazer de graça o perdão dos seus pecados, para trazer a salvação à sua alma e para trazer a vida eterna. Eu clamo que pelo poder do Teu Santo Espírito, agora o Senhor alcance esse coração e leve entendimento a ele que é urgente a necessidade, Deus, de crer em Jesus Cristo, de saber que só Ele é o caminho, a verdade e a vida e que fora dele não há salvação, Pai. Traga esta noite também restauração na vida desse irmão, dessa irmã, ó Deus, daqueles que estão esta noite tomados por qualquer tipo de espírito de murmuração, mas que o Senhor é esse Deus. Esta noite nós cremos na Tua palavra, no Teu poder, para restaurar, para libertar, para restituir a vida desse irmão, dessa irmã, para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos Te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.